Olá, tudo bem? Eu sou Jefferson Marques e essa é a 5ª edição do DLCast, o podcast do jornal Diário do Litoral. Aqui nós contamos as histórias mais sombrias e sobrenaturais de Santos e região e relembramos ainda causos e crimes que chocaram a todos nós. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E no programa de hoje, os fantasmas do Teatro Municipal de Santos. Bom, antes de iniciarmos o programa, eu gostaria de dizer a vocês que esse podcast especificamente ele vai ser um pouco diferente do que a gente vem trabalhando até agora. Esse podcast ele será um bate-papo entre eu e vocês que estão aí do outro lado, que estão nos escutando. As experiências relatadas neste podcast foram as experiências que eu, jornalista Jefferson Marques, passei dentro do Teatro Municipal de Santos, o Teatro Brás Cubas, no ano de 2007. Não somente eu, como também outro amigo que estava presente, que estava comigo no local. Antes de começar essa história, antes de começar a explicar para vocês o que nós estávamos fazendo no Teatro Municipal de Santos no ano de 2007, vamos iniciar contando brevemente a história do local. E quem falará isso conosco é o também jornalista LG Rodrigues. LG, conta pro pessoal a história do Teatro Municipal Brás Cubas, por gentileza. Bem, meus queridos ouvintes, meu caro Jefferson, para quem acha que o Teatro Municipal Brás Cubas tem uma longa e centenária história, se engana. Ele é mais jovem, digamos assim, que a maioria das casas de espetáculos da região, quase um menino. O teatro foi inaugurado em 1979, dentro do Centro de Cultura Patrícia Galvão, e recebia, até antes do início da pandemia, espetáculos locais, nacionais e internacionais. O teatro fica inserido dentro do Centro de Cultura Patrícia Galvão, que foi criado devido à escritora e jornalista Patrícia Galvão, a Pagu, que é sem dúvidas uma das mais relevantes incentivadoras da cultura santista dos anos 60. Ela até chegou a organizar uma grande campanha para a construção de um teatro municipal na cidade, mas infelizmente o sonho dela só foi concretizado 17 anos depois de sua morte. Ela também fundou a Associação dos Jornalistas Profissionais e criou a União do Teatro Amador de Santos, por onde passariam novatos como Araci Balabanian, José Celso Martinez, Sérgio Mamberti e Plínio Marcos. Mas se você acha que o fato do Teatro Municipal de Santos ser tão jovem o impediria de ter algumas histórias misteriosas em seu interior, aí você está ligeiramente equivocado, mas isso eu vou deixar para o Jefferson contar. Isso aí, LG. Agora pode deixar comigo que eu dou sequência. Bom, gente, como eu falei, então, esse podcast vai ser uma espécie de um bate-papo, né? E vamos voltar até o ano de 2007. Eu estava cursando a faculdade de jornalismo em uma universidade aqui da região e nós tínhamos um jornal impresso que era produzido dentro da faculdade e que ficava disponível para todos os alunos dos campus, né, poderem acessar. E esse jornal ele tratava de vários assuntos da região, desde assuntos de saúde, esporte, até mesmo política. E foi sugerido então, por mim, à época, que a matéria que eu fosse fazer para aquele semestre, para aquele momento da faculdade, fosse sobre os fantasmas do Teatro Municipal de Santos, que eram histórias que eu já havia escutado muito. E eu gostaria de ir até esse teatro, de conversar com os funcionários lá dentro e ouvir esses relatos. Essa pauta ela foi aprovada pelos professores e num primeiro momento eu me dirigi até o Teatro Municipal, até o Teatro Brás Cubas. Mais precisamente, para quem conhece, ele fica no Centro Cultural Patrícia Galvão, como o próprio LG explicou agora há pouco. Ele fica na Avenida Senador Pinheiro Machado, número 48, ali na Vila Matias. Ele fica bem próximo à Santa Casa de Santos, né? Quem conhece, a maioria das pessoas conhecem ali. Eu lembro que eu fui um dia à tarde até esse teatro municipal, a minha primeira ida até esse teatro,
ao Teatro Brás Cubas, e eu fui colher o depoimento dos funcionários a respeito das histórias de fantasmas ali do local, e vários relatos foram feitos por diversos funcionários. E um desses funcionários eu vou lembrar porque é um funcionário emblemático que infelizmente acabou nos deixando o ano passado, vítima de um infarto fulminante, que é o Beto Santos, né? Quem conhece a história da cultura na cidade, quem conhece a história do teatro na cidade de Santos, com certeza conhece ou já ouviu falar do Beto Santos. O Beto era funcionário do Teatro Municipal no ano de 2007, à época, e o Beto foi a primeira pessoa que eu conversei, primeiramente, após falar com a assessoria da Prefeitura de Santos. Me direcionaram ao Beto. O Beto foi a pessoa que eu conversei primeiro por telefone, agendei o dia da visita até o teatro, e foi a pessoa que me recebeu no dia que eu estive lá. O Beto contou algumas histórias, né, que os funcionários relatavam, mas o Beto deixou claro que ele nunca tinha visto nada. Porém, ele sentia coisas estranhas, ele sentia coisas diferentes no local. Uma das histórias que foram contadas é sobre um quadro que existe nesse teatro e que seria de um locutor de Santos da década de 30, que foi um grande entusiasta da cultura, foi um cara que inclusive ajudou a Patrícia Galvão a pensar no projeto do Teatro Brás Cubas, e que esse senhor ele seria visto pelas dependências do Teatro Municipal. Essa foi uma das histórias. As outras histórias envolviam portas que abriam e fechavam, ventos misteriosos em locais absolutamente fechados, em salas fechadas, barulho de conversas nos camarins de madrugada, barulho de aplausos, de pessoas conversando em outras línguas, um piano que tocava sozinho e etc. Mediante tantas histórias assombrosas e curiosas, foi então que eu sugeri ao Beto, naquele momento, por que eu não poderia voltar ao Teatro Municipal de Santos à noite, já que os fenômenos eram mais percebidos durante a noite. Foi então que eu voltei a conversar com os meus professores na faculdade de jornalismo, e eles acharam excelente a ideia de passar uma noite no municipal, né? No caso do estudante de jornalismo, ter a experiência dele estar naquele local, ele ver ou não ver nada, sentir ou não sentir nada. Enviamos então um ofício ao secretário de Cultura de Santos na época, que era o Carlos Pinto, pedindo autorização para que eu fosse até lá fazer essa matéria, contar a experiência de um repórter no local. E o Carlos Pinto prontamente ele autorizou essa visita, porém, desde que eu não fosse sozinho, desde que eu não estivesse sozinho dentro do Brás Cubas. Um amigo meu foi comigo, ele na época ele era estudante, mas não estudante de jornalismo. Curiosamente, eu fiz o convite para o irmão dele, que estudava comigo jornalismo, para ele ir comigo. Mas ele ficou com receio e falou: o meu irmão gosta dessas coisas, acho que o meu irmão vai topar aí. E o irmão dele topou. E, meus amigos, eu não estou aqui para fazer ninguém acreditar ou não acreditar em fantasmas, em o que quer que seja. Eu estou aqui na responsabilidade hoje de um jornalista de contar a experiência que eu tive dentro desse local. Não estou aqui para convencer ninguém a acreditar em nada, apenas compartilhar uma experiência com vocês. Nós fomos, era o mês de agosto, eu não lembro precisamente o dia. Nós fomos de ônibus, porque nós moramos no Guarujá. Hoje ele não mora mais no Guarujá. Hoje esse amigo meu, que daqui a pouco ele vai dar o depoimento dele aqui para vocês também, ele tá morando fora do Brasil, ele tá morando em Portugal. Mas na época nós morávamos no Guarujá, então nós fomos aqui pelo ferryboat, pegamos a barca, pegamos um ônibus ali na ponta da praia e fomos pelo cais, sentido
centro de Santos, sentido ali a Senador Feijó. Meus amigos, o dia não estava bom, o dia estava nublado, o dia estava cinzento, estava até um pouquinho frio. E na hora que nós descemos do ônibus, nas proximidades do Teatro Brás Cubas, uma coisa aconteceu. A luz da rua, os 2 postes que tinham na rua, onde nós descemos, assim que nós descemos do ônibus, as luzes dos postes se apagaram. Nós continuamos caminhando, ainda brincamos um com o outro, falamos, olha só, já começamos bem, começamos apagando as luzes da rua. Nós chegamos no Teatro Municipal por volta das 18 horas, já estava escuro, devido ao clima chuvoso do dia. Quem nos recepcionou mais uma vez foi o saudosíssimo e queridíssimo Beto Santos. O Beto comunicou aos seguranças do local que nós estaríamos circulando por lá durante a noite, que se eles vissem luzes de lanternas, barulhos, que eles não se assustassem, que eles não se incomodassem. O Beto, ele abriu o teatro para nós, ele deixou claro que não poderia ligar o sistema de energia do teatro por ser um local antigo, por não ter ninguém ali dentro naquela noite, então nós ficaríamos apenas à mercê das lanternas. E o Beto ficou em um outro ambiente do teatro, o Beto ficou no escritório onde ele trabalhava, dentro do mesmo complexo, mas um pouco afastado ali da região principal onde nós ficamos, do local ali do palco, dos camarins e plateia e tudo mais. Por volta das 19h15, eu e esse meu amigo, Lucas Lopes, nós se dirigimos até o palco do Teatro Municipal e ali nós colocamos as nossas mochilas, ali nós colocamos equipamento eu digo câmera fotográfica. Eu peguei papel e caneta, que eu tomaria nota das sensações do local e tudo que eu presenciasse ali para escrever posteriormente nessa matéria da faculdade. E não demorou muito para que algumas manifestações, algumas situações sobrenaturais começassem a ocorrer. Por volta das 19h30 chovia bastante, inclusive trovejava com raios, um clima propício, vocês concordam, de um belíssimo roteiro de um filme de terror. Por volta das 19h30 nós estávamos em cima do palco, virados para frente, virados para a plateia do teatro, quando nós começamos a ouvir barulho de passos no palco de madeira. Nós começamos a ouvir um barulho como que alguém estivesse vindo do fundo do palco para a nossa direção. Nós estávamos no centro do palco. As lanternas foram apontadas para o local e nós não avistamos nada, a não ser uma sensação de que alguém passou por nós, de que alguém passou muito próximo aos nossos ombros. Uma sensação estranha, quando você sente uma brisa leve, quando você sente um frio repentino. E aqueles passos, após passarem por nós, eles cessaram, eles pararam. Essa foi a primeira experiência, eu comecei a relatar isso, e obviamente nós não ficaríamos apenas em cima do palco do teatro, até porque quem conhece o Brás Cubas sabe que ele é um teatro que ele tem vários andares, né? E nós começamos a andar pelo teatro. O primeiro local que nós fomos foram os camarins, que ficam justamente atrás do palco. Você vai pelas laterais do palco, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e você tem acesso a um corredor atrás com os camarins. Eu não lembro exatamente quantos camarins eram, mas eu acredito que sejam 5. Eram 5 portas atrás do palco. Nós passamos por esses camarins tinham um relato de vozes, de portas que abriam e fechavam. E nós ficamos alguns minutos ali na frente dos camarins, observando as portas. Nós mexemos em algumas portas e as portas estavam trancadas. Naquele momento não aconteceu nada, saímos do camarim, nos dirigimos até a região da plateia. Saímos da plateia para o saguão principal, onde ficavam os toaletes e etc. E ficamos circulando pelo teatro. Confesso a vocês
meus amigos e minhas amigas, que a sensação era um pouco estranha. Era como se alguém nos seguisse o tempo inteiro. Era como aquela sensação de você estar andando e tem alguém vindo atrás de você. Ela acontecia o tempo todo. Ela simplesmente não parava. O tempo inteiro era essa sensação de que alguém estava acompanhando a nossa visita dentro do Brás Cubas. Subimos até o 7º andar. Esse 7º andar, ele é onde ficava uma passarela em cima do palco. Ela ficava a pelo menos uns 20 ou 30 metros de altura do palco. Era uma passarela de madeira que atravessava o palco lá em cima de um lado ao outro e saía numa outra sala onde ficava um piano. E o relato do piano, vocês devem se recordar que eu falei um pouquinho lá atrás no começo desse podcast, que esse piano tocava sozinho durante a noite. Nós fomos até essa sala do piano, deixar um gravador ao lado do piano, gravando o tempo todo, durante todas as horas que nós estivéssemos ali, para ver se esse gravador captava esse piano tocar. Só que nos disseram que se esse piano tocasse, nós escutaríamos lá de baixo. Deixamos esse gravador, voltamos pela passarela de madeira para ter acesso a outras partes do teatro, e na hora que nós voltamos novamente, nós tivemos a sensação de que alguém estava nos seguindo, e nós ouvimos atrás da gente na passarela de madeira barulho de passos. Novamente olhamos para trás e aí nós começamos a fazer fotos, a fazer imagens. Eu levei uma câmera na época, uma Kodak antiga, uma Kodak analógica, aquelas que você vai revelar o filme. Eu levei uma Kodak dessa, porque supostamente essas máquinas teriam uma maior capacidade de captar esses fenômenos, né? Eu levei essa máquina e o Lucas levou um aparelho celular. Vocês imaginem um celular no ano de 2007. A câmera de um celular desse não passava nem perto das câmeras dos celulares atuais, mas é o que tinha na época. Começamos a fazer algumas fotos onde nós escutávamos barulhos, ruídos. Automaticamente nós virávamos o celular, virávamos a câmera analógica e fazíamos uma imagem, fazíamos uma foto. O segundo episódio sobrenatural que ocorreu conosco foi esse da passarela. E um pouco depois, quando nós voltamos para o palco do Municipal, aconteceu mais um fenômeno. Esse sim, eu digo que esse me arrepiou inteiro. Esse me fez sentir calafrios. Nas laterais da plateia do Municipal tem as saídas de emergência. E esse acesso ele é fechado apenas por uma cortina. Se eu não estiver enganado, uma cortina de cor vinho, um vinho mais escuro. Nós chegamos a acessar a saída de emergência para constatar que as portas estavam trancadas. E as portas estavam trancadas. Quando nós estávamos no palco, nós ouvimos um barulho. Olhando o palco para frente, vocês imaginem essa cena, olhando para frente, nós ouvimos um barulho do nosso lado direito. Um barulho vindo da saída de emergência. E nós achamos que poderia ser... Funcionário não tinha naquela noite, a não ser os seguranças do lado de fora e o Beto no outro lado do teatro. Nós ficamos olhando e aguardando que a pessoa entrasse pela saída de emergência e saísse no meio da plateia, no meio do auditório do teatro. Foi quando a cortina se mexeu, como que alguém passou pela cortina, arrastando a cortina na cabeça. Alguém que não quis puxar a cortina com as mãos, e sim simplesmente atravessar a cortina e deixar que a cortina alisasse seu cabelo, a sua cabeça. A cortina fez esse movimento e ninguém apareceu. Na hora nós se deslocamos até lá, mesmo com calafrio, mesmo com muito medo. Nós se deslocamos até o local da cortina. Nós acessamos a saída de emergência. Nós mais uma vez fomos constatar que a porta estava fechada e não havia ninguém. Pela forma como a cortina se levantou, como se ela passasse na cabeça de uma pessoa, essa pessoa deveria ter pelo menos 1,90 m de altura. Ali, como eu falei para vocês, ali foi um momento que eu tive calafrios, que eu senti arrepios, não só eu, como meu amigo Lucas também. Nós retornamos ao palco
e nós já estávamos um pouco tensos com tudo o que aconteceria, com tudo que estava acontecendo ali até o momento. Nós, no primeiro momento, eu acreditava nessas coisas até devido à minha religião, mas eu nunca tinha passado por experiências semelhantes. Aquilo para mim estava sendo uma novidade. O Lucas já não acreditava tanto, mas naquele momento ele já estava percebendo que coisas estranhas estavam acontecendo. Coisas sem uma explicação cabível, sem uma explicação, vamos dizer, real. Vamos falar até em ciência. Mas essa cortina poderia ter se mexido devido à corrente de ar. Não havia corrente de ar. As portas da saída de emergência são bem lacradas. Nós estávamos fechados no ambiente. Não havia corrente de ar. Não tinha como a corrente de ar fazer o movimento preciso de uma pessoa cruzando a cortina. Era impossível. Bom, para falar de mais algumas experiências, eu vou trazer para vocês então o depoimento do Lucas Lopes, desse amigo que estava presente comigo nessa noite, nessa fatídica noite que nós passamos no Teatro Municipal Brás Cubas, no Teatro Municipal de Santos. Lucas, compartilha com os nossos amigos e com as nossas amigas mais algumas experiências, mais alguns causos que nós vivemos lá dentro do teatro. Então, Jefferson, daquele dia do teatro, cara, eu lembro de 5 coisas assim, que eu me lembro marcaram assim no dia. A primeira foi quando a gente chegou em frente ao teatro, que a gente desceu do ônibus para ir pro teatro. As luzes assim se apagaram na rua e a gente já ficou assim no clima de meu Deus, o que tá acontecendo? Agora a gente deu até risada e tal. E aí depois, dentro do teatro, algumas outras coisas que aconteceram também que me marcaram, né? O primeiro foi o fato de a gente estar em cima do palco, eu e você, né? Eu tava voltado para onde ficaria a plateia e você atrás de mim tava apoiado numa mesa, se não me engano, não sei se era um piano que tinha ali atrás ou se era uma mesa, tomando nota. E de repente a gente começou a ouvir como se fossem uns passos em cima do palco. E esses passos vieram em direção a mim. E aí eu tive uma sensação de ter tipo alguma coisa atravessando. Me deu até um calafrio. No que eu olhei para trás, tu teve a mesma sensação logo em seguida, como se a mesma coisa tivesse atravessado a ti. E eu lembro que a gente olhou assim e ficou assustado de o que tá acontecendo e tal. E outra coisa também que marcou foi o fato dos camarins, né? Na parte de trás do palco tinha os camarins e estavam trancados e tudo, e não havia entrada que não seja naquela porta que estava ali atrás do palco. E eu lembro bem que a gente ouviu uns barulhos no camarim. Uma vez a gente chegou na frente do camarim e a porta começou a tremer assim, tipo, estranho, começou alguém balançando a porta e a gente de frente para ela, o negócio trancado e não tinha ninguém ali dentro, sabe? E aí outra coisa também foi quando a gente tava no palco, sentado. Acho que a gente tinha feito uma pausa para comer alguma coisa. E a gente tava sentado olhando pra onde ficaria a plateia de novo. E aí nas portas laterais de emergência que tinham ali na plateia, tinha umas cortinas que meio que tampavam assim, não completamente, mas tampavam uma parte das portas. E aí, de repente, a cortina se mexeu como se alguém tivesse passado por ela. Ela meio que se levantou assim, como se alguém tivesse passado por ela. A gente foi lá ver, como se alguém estivesse entrando no teatro, né? A gente foi ver como é que era a porta de emergência e tal. E eu lembro que a porta meio que fazia um L. E tinha uma porta, depois vinha uma escadaria e uma outra porta. Ou seja, não tinha como ter uma corrente de ar assim tão forte a ponto de levantar ali a cortina daquela forma, mesmo porque naquele dia não estava ventando, né? Então não faria sentido ter sido vento ou coisa do gênero. E outra coisa também que eu achei bizarro naquele dia foi a câmera fotográfica que tu levou, que era de filme.
né, que supostamente, né, segundo o que dizem, seria melhor para captar uma imagem de alguma coisa que aparecesse ali. E a sua câmera, tipo, ela batia as fotos e tal, e quando a gente foi revelar, todas as imagens estavam tudo preto. A câmera não pegou nenhuma foto. Esse era um detalhe que eu também iria contar aqui para vocês. Quando nós fomos revelar as fotos, de uma forma inexplicável, a minha câmera, que era uma câmera analógica, ela não captou nada. Os filmes foram revelados completamente pretos. E a câmera que o Lucas levava com ele, ela captou alguns vultos, porque nós batíamos as fotos na mesma hora, virados para o mesmo local que nós sentíamos alguma coisa ou que nós escutávamos alguma coisa. E a câmera dele, em alguns momentos, ela captou vultos, nada mais. E aí vocês imaginem também, como eu disse no começo do podcast, em 2007, a qualidade de uma câmera de 2007, se eu não me engano, aquela câmera do Lucas que captou os vultos, ela tinha no máximo 2 megapixels de resolução. Mas isso foi uma coisa extremamente curiosa. Bom, meus amigos e minhas amigas, como eu também falei anteriormente, eu não estou aqui para fazer vocês acreditarem em algo. Eu estou aqui apenas para trocar essa experiência, contar para vocês o que eu vivi, e de fato eu vivi isso junto com esse amigo que nós escutamos agora há pouco. Ah, Jefferson, mas isso pode ter sido coisa da sua cabeça, porque você estava naquela tensão de estar num local conhecidamente mal assombrado, de noite, chovendo, no escuro. Olha, se eu estivesse sozinho, eu até poderia concordar com essa hipótese de que a minha cabeça poderia ter fabricado algumas dessas coisas. Mas vocês concordam que 2 pessoas verem e sentirem a mesma coisa já se torna um pouco impossível. 2 cabeças diferentes darem o mesmo golpe, vamos dizer assim, ou pregarem a mesma peça nas pessoas. Isso já é um pouco mais difícil, não é? Bom, meus amigos, essa foi então a 5ª edição do DLCast, um DLCast um pouquinho diferente, um DLCast numa pegada de bate-papo. Obrigado a todos que estão acompanhando, que estão nos seguindo desde o primeiro programa. Esse podcast, assim como os outros, eles estão disponíveis no site www.diariodolitoral.com.br e também nas principais redes sociais do jornal, Facebook, Instagram, YouTube, e nas principais plataformas de streaming. Eu peço a vocês, então, que estão acompanhando esses podcasts, que compartilhem com seus familiares, compartilhem com seus amigos, independente do player, né, do playerzinho ali que vocês vão escutar o podcast. Clique em curtir, clique em seguir o canal do Diário do Litoral, que isso dá força para que a gente continue com esses podcasts, continue trazendo, resgatando essas memórias curiosas, sombrias e macabras, não só de Santos, mas também de toda a região da Baixada Santista. Ok? Eu então sou o Jefferson Marques, participou também conosco o Lucas Lopes e também o jornalista LG Rodrigues. E nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima edição, a 6ª edição do DLCast na próxima semana. Tchau, tchau.